Pessoal, tem uma frase que eu ouvi recentemente que ficou martelando na minha cabeça por dias. A frase é simples: ninguém pode consertar o Brasil. Bom, aí num primeiro momento ela parece pessimista, né? Parece aquela conversa de quem desistiu do país. Mas quanto mais eu pensava nela, mais percebi que talvez exista uma verdade desconfortável escondida ali. Porque nós brasileiros temos uma tendência curiosa, a gente sempre está esperando alguém nos salvar. Já perceberam isso? Esperamos o próximo presidente, esperamos a próxima eleição, o próximo ministro da economia, a próxima reforma, e enquanto isso os problemas vão se acumulando, como se o futuro dependesse sempre de alguma figura distante que finalmente vai colocar tudo nos trilhos. Mas e se o problema for mais profundo do que isso? E se o problema não pudesse ser resolvido por uma única decisão, uma única política ou uma única canetada? Outro dia eu estava olhando o número dos juros brasileiros, e são impressionantes, né? Entre 14% e 15%. O Brasil possui um dos maiores juros reais do planeta. Isso significa que depois de descontada a inflação, o retorno pago pelos títulos públicos brasileiros continua absurdamente alto. E muita gente olha para isso apenas como uma oportunidade de investimento. Mas os juros contam uma história. Juros muito altos não são um sinal de saúde, são um sinal de desconfiança. É como quando um banco empresta dinheiro para alguém que considera arriscado. Quanto maior o risco percebido, maior o juro cobrado. E talvez a pergunta mais importante não seja por que os juros estão altos. Talvez a pergunta seja o que fez o Brasil chegar a esse ponto de precisar pagar tanto para que as pessoas continuem financiando sua dívida. A resposta mais comum costuma ser culpar a Selic. Sempre que a economia desacelera, vocês já perceberam isso? Surgem vozes dizendo que basta baixar os juros, que o problema é o Banco Central, que o crescimento voltará se a taxa cair. Mas isso me lembra alguém que quebra o termômetro porque não gostou da temperatura. A Selic não cria febre, ela apenas mede a febre. E quando olhamos com atenção para aquilo que ela está medindo, percebemos que o problema é muito mais antigo e muito mais profundo do que a simples decisão de subir ou cortar juros. Pense por um instante na vida de uma família comum. Imagina alguém que ganha 10 mil reais por mês, mas gasta 15. Durante algum tempo isso pode funcionar. A pessoa usa cartão de crédito, pega empréstimos, refinancia dívidas. Do lado de fora, talvez ninguém perceba o problema, mas a matemática continua existindo. E existe um momento em que a realidade bate a porta. Com países acontece algo parecido. Durante anos o Brasil aumentou gastos, expandiu compromissos, criou novas despesas e acumulou obrigações futuras. Enquanto isso, a conta continuou crescendo silenciosamente. Entendem o meu ponto? O que torna a situação ainda mais curiosa é que o governo brasileiro nunca arrecadou tanto dinheiro quanto arrecada hoje. Essa é uma parte da história que quase nunca aparece nas discussões públicas. Quando alguém escuta falar em déficit, imagina imediatamente falta de arrecadação. Mas os números mostram algo diferente. A arrecadação bate recordes sucessivos. A carga tributária continua elevada. O problema não parece ser a ausência de recursos entrando nos cofres públicos. O problema é que as despesas crescem numa velocidade capaz de engolir qualquer aumento de receita. É como tentar encher um balde cujo furo fica cada vez maior. E talvez seja aqui que apareça uma das reflexões mais importantes. Nós nos acostumamos a discutir impostos porque eles são visíveis. Quando surge uma nova taxa, todo mundo percebe. Quando um tributo aumenta, todo mundo reclama. Mas existe uma despesa muito maior acontecendo silenciosamente. Os juros da dívida pública. Estamos falando de centenas de bilhões de reais por ano sendo destinados apenas para financiar o endividamento acumulado do Estado. É um valor tão grande que quase perde o significado. A mente humana tem dificuldade para compreender esses números dessa escala. Mas imagina quantas estradas, hospitais, escolas e investimentos produtivos poderiam existir se uma parte significativa desses recursos não estivesse sendo consumida pelo peso da própria dívida. Existe outro aspecto que me chama a atenção. Sempre que surge uma crise, tendemos a procurar culpados imediatos. O dólar, o petróleo, uma guerra no Oriente Médio, o presidente. E é verdade que todos esses fatores influenciam a economia. Mas eles funcionam mais como vento sobre uma casa. Se a estrutura for sólida, ela suporta a tempestade. Percebem?
O problema aparece quando a estrutura já está fragilizada. E talvez a grande pergunta seja justamente essa: será que o Brasil está enfrentando dificuldades por causa dos choques externos, ou esses choques apenas estão revelando fragilidades que já existiam há muito tempo? Ao mesmo tempo, existe uma tendência humana interessante. Nos momentos de maior pessimismo, as pessoas passam a acreditar que tudo está perdido. E isso quase nunca é verdade. A história mostra que os períodos de maior medo costumam ser também períodos de grandes oportunidades para aqueles que conseguem manter a lucidez. Quando todos estão eufóricos, os preços sobem. Quando todos estão desesperados, os preços caem. E essa lógica vale para investimentos, para empresas e até para decisões pessoais. O problema é que enxergar oportunidades em meio ao caos exige uma qualidade rara: a capacidade de não ser arrastado pelas emoções da multidão. E bom, muitas vezes o medo nos convence de que ficar parado é mais seguro. Mas frequentemente o verdadeiro risco está justamente na imobilidade. Porque o mundo continua mudando enquanto esperamos que alguém resolva os problemas por nós. No final das contas, talvez a frase inicial esteja certa, mas não da maneira que parece. Talvez ninguém possa consertar o Brasil sozinho. Talvez nem a Selic possa, talvez nem um presidente possa, talvez nem um ministro brilhante possa. Porque alguns problemas são estruturais demais para serem resolvidos por uma única pessoa. Mas isso não significa que tudo está perdido. Significa apenas que precisamos abandonar a fantasia do Salvador. A economia melhora quando instituições funcionam, quando incentivos estão corretos, quando existe responsabilidade fiscal e quando milhões de pessoas tomam decisões inteligentes ao longo do tempo. E existe uma lição pessoal escondida nisso tudo. Você pode não controlar os rumos do país, você pode não controlar o Congresso, o Banco Central ou os mercados globais, mas pode controlar sua formação, sua capacidade de poupar, de investir, de compreender a realidade e de se preparar para o futuro. E talvez seja justamente aí que começa a verdadeira liberdade. Bom pessoal, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e se concorda comigo ou não, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente debater um pouco, tá bom? Até o próximo vídeo.